mercado, antigamente, né, a gente tinha experiência aí com usinas formadas por famílias que detinham a titularidade de uma certa quantidade de áreas, né, para garantir a segurança do fornecimento de cana para a própria, ou seja, da originação, melhor dizendo, de cana para a própria unidade industrial, mas imobilizar capital não é um bom negócio para a usina no caso. Então, ela acaba tendo que captar cana no mercado. E aí é onde se estabelece a relação entre usina e proprietário de terra, produtor de cana-de-açúcar. E uma das formas de se formalizar essa relação é por meio do contrato, seja ele de arrendamento, seja ele de parceria agrícola. Tem também a modalidade do contrato de fornecimento de cana-de-açúcar, mas aí o proprietário da terra é quem efetivamente produz, planta e fornece a cana-de-açúcar para a própria usina mediante algum arranjo aí de prestação de serviço, algum esforço conjugado. Mas, propriamente falando a respeito do contrato de parceria e de arrendamento, a gente tem alguns entraves na legislação que a legislação não acompanhou a modernização desse mercado. O Estatuto da Terra ele é feito de uma época em que o proprietário de terra explorava a mão de obra de quem produzia. Então, a preocupação majoritária do Estatuto da Terra é proteger a pessoa física de uma relação trabalhista, por exemplo, disfarçada. Então, hoje, com o avanço do crescimento e a profissionalização das usinas, o Estatuto ficou um pouco defasado. Em 2007, a gente teve uma adequação de legislação, e isso permitiu que o mercado se aproximasse um pouco mais daquilo que é previsto em lei, mas ainda não resolveu os problemas. Então, hoje, a gente não tem nem contratos propriamente ditos de parceria agrícola legítimos e nem os de arrendamento legítimos. Então, a gente tem uma mistura de um pouco de cada um no que é praticado na maior parte do mercado brasileiro. E isso não só para cana-de-açúcar, mas para soja, para laranja, para gado, às vezes, para café, enfim. Então, a gente tem uma mistura muito grande aí dos conceitos legais. Então, pela natureza pura e simples do que é previsto em lei, pelo contrato de parceria agrícola, o proprietário de terra cede terra para exploração para uma outra parte, por exemplo, uma usina sucroalcooleira ou uma pessoa física que ainda assim queira produzir a cana-de-açúcar para depois vender para uma unidade industrial, e as duas partes vão compartilhar do risco da produção. Essa é a essência da caracterização do contrato de parceria agrícola. E a partir daí, a partir do que foi produzido, é distribuída a quota-parte para cada uma das partes contratantes, de acordo com os percentuais definidos em lei. Pelo arrendamento puro e simples, o proprietário entrega a posse da terra e quem vai produzir paga um montante fixo, uma renda líquida em dinheiro, independentemente do risco de produção. Esses são os conceitos, de uma forma simplista, mas esses são os conceitos que diferenciam os dois contratos um do outro. E isso não é o que é praticado hoje no mercado, né? Então, enfim, a gente se distancia bastante dos conceitos legais. Depois de 2007, com a criação de da categorização do risco que o proprietário de terra pode correr, então a gente se aproxima um pouco mais do conceito legal, mas ainda assim não tá perfeito, ainda não está propriamente o conceito legal puro, porque no final do contrato o que acontece é que as partes deveriam, hoje já é permitido fazer adiantamentos, fazer pré-fixação de participação, mas no final do contrato, o proprietário vai concorrer com alguns determinados riscos aí, por exemplo, o que é o mais comum é o risco da variação do preço do quilo do ATR ou da tonelada de cana, mas no final do período do contrato, as partes têm que fazer um ajuste entre o que foi pago para o proprietário e o que foi produzido efetivamente. E o que o proprietário recebeu tem que corresponder ao percentual limitado àquilo que está previsto em lei, e o que ele recebeu a mais, ou ele deve devolver, o que ele recebeu a menos, a usina deveria, ou a outra parte deveria pagar mais para ele. E esse acerto não é efetivamente praticado. A gente precisa ter em mente que, principalmente com relação à carga tributária, que é uma grande preocupação, né? Não basta a gente ter a vontade de produzir, a vontade de gerar renda, porque eventualmente
a carga tributária prejudica essa intenção ou faz com que as coisas não valham a pena. Então, a gente precisa pensar nisso. A carga tributária, o Brasil, a gente tem uma legislação aqui no Brasil que ela busca incentivar quem produz efetivamente, ou seja, que a propriedade, seja ela urbana ou rural, ela tenha função social. Então, o que significa dizer que quanto mais o proprietário se envolve na atividade para gerar renda, para produzir, movimentar a economia, menor é a carga tributária incidente. Então, dentre as modalidades, a gente tem um contrato de arrendamento, que é o que tem a carga tributária maior, porque o proprietário de terra entrega, cede a posse do imóvel e não corre risco nenhum. Ou seja, o que for produzido ali naquele imóvel é totalmente de responsabilidade de quem está exercendo a posse, quem está exercendo a atividade. Então, o proprietário cede a posse do imóvel e tem a sua renda garantida. Quando a gente pensa no contrato de parceria agrícola, ele tem mais a natureza, então, só complementando, o contrato de arrendamento, ele se aproxima do contrato de locação. É como um aluguel de um apartamento. Eu alugo meu apartamento, eu vou receber o aluguel e, dentro do limite do que está no contrato, eu não tenho nada a ver com a relação, com a atividade que é desenvolvida dentro do apartamento, né? Ou, enfim. No caso, quando a gente fala do contrato de parceria agrícola, ele se aproxima mais de um contrato de sociedade, porque as duas partes têm um interesse comum de produzir alguma coisa. No caso do proprietário, ele vai ceder a posse do imóvel para explorar de forma compartilhada e visando a produção, a obtenção de melhor produtividade do seu imóvel. Então, por essa razão, ele tem direito a uma participação do que foi produzido. Ele não tem, por lei, garantia de renda mínima ou de renda fixa. Ele tem que participar do risco da produção. Mas isso faz com que o contrato de parceria agrícola, do ponto de vista de carga tributária, seja infinitamente mais interessante do que o contrato de arrendamento, especialmente se a gente estiver falando de pessoa física. E a gente tem ainda o contrato de repasse, que foi um contrato tripartite, que hoje tem acontecido com mais frequência, porque antigamente as usinas não tinham muito interesse nesse tipo de operação. Elas eram mais escassas, porque a legislação trabalhista não era tão rígida, o Ministério Público não atuava com tanta intensidade com relação à terceirização das atividades fins da empresa. Então, no caso, essa operação de repasse passou a ser um pouco mais comum. E o que significa ela? Na verdade, para a usina, o interessante é ter a matéria-prima garantida. E os direitos de renovação de um contrato de parceria ou de arrendamento também garantidos, reservados para si. Então, ela cede os direitos de exploração agrícola da área para uma pessoa física ou uma empresa que tenha interesse em produzir a cana-de-açúcar. Esse cessionário vai funcionar como se fosse um produtor agrícola, efetivamente, e ainda na outra ponta a gente vai ter a usina ou, enfim, a indústria que vai processar a cana-de-açúcar que foi produzida no imóvel do proprietário. E a gente tem ainda a modalidade que é pura e simplesmente de fornecimento de cana, seja ele spot ou seja ele por um ciclo, que o próprio proprietário produz a cana-de-açúcar e entrega na esteira da usina ou contrata serviços para colocar a cana na esteira da usina. Essas duas modalidades de repasse e de fornecimento, elas também têm uma carga tributária muito reduzida em relação ao arrendamento. O contrato de fornecimento, ele requer alguns cuidados. E o de parceria, outros cuidados. Porque, se você analisar, o contrato de parceria, ele envolve a questão de posse da terra. Então, a lei, o Estatuto da Terra, é muito mais rígido nessa relação. E no fornecimento de cana, não. O fornecimento de cana é entrega, compra e venda. Você entrega a matéria-prima e recebe o dinheiro. Eu costumo fazer uma comparação que fornecimento de cana é um namoro e parceria é um casamento. Então, pai, eu estou namorando, ótimo. Pai, eu vou casar. Não, pera lá, vamos ver com quem que é e etc. e tal. Então, o compromisso numa parceria legal, ele é muito maior. Agora, os cuidados que eu acho que o fornecedor ele tem que ter na hora de fazer um contrato de fornecimento de cana, o CCT, ou a colheita, né, o CTT, como muita gente fala também, que é a colheita, é uma coisa que todo mundo
é uma das primeiras coisas que as pessoas negociam. Então, esse CCT, essa colheita, ela pode ser em percentual dos quilos de ATR que você tem, pode ser em quilos de ATR fixo, pode ser a modalidade ATR fixo, ou mesmo em reais. Agora, uma outra coisa que tem mudado muito, assim, vamos dizer assim, que é a questão da moda do contrato atualmente, é a questão da época de colheita. Porque antigamente, pelo histórico, antes de se ter o sistema do PCTS, que é o pagamento de cana pelo teor de sacarose, a cana era paga pelo peso, desculpa. Então, pelo peso, mas aí você via que no auge da seca, em agosto, setembro, se produzia muito mais álcool e açúcar, então resolveram pagar pela qualidade. Só que aí todo mundo queria entregar cana em agosto, setembro, para pegar o auge da cana, e a diferença de preço, hoje você analisar, você tem uma cana aí de 165, 170 quilos de ATR em final de agosto, agora, começo de setembro, em comparação com uma cana começo de abril, em torno aí de 105 quilos de ATR. Então, a diferença de preço era muito grande. Então, com o advento do ATR relativo, isso ajudou muito. Então, o pagamento mais pela média conseguiu distribuir um pouco mais essa cana. Mas também, quem tem algumas modalidades, percebe que entregar a cana no começo da safra é melhor. Você tem um peso melhor na cana, porque hoje em dia a safra está muito longa. Antigamente a gente fazia a safra de 5 meses, Celso, você lembra disso? E aí se questionava, faz safra de curta ou longa? A longa era de 7 meses. Hoje as nossas safras aqui no Centro-Sul, elas são de 8 meses. Começa 1º de abril e termina 30 de novembro. Então, existe uma diferença muito grande da cana colhida no dia 1º de abril e no dia 30 de novembro. Então, esse período aí é que passa a ser um ponto de negociação, um ponto que o produtor tem que se atentar a isso daí. Você pode até, as usinas normalmente não gostam de colocar isso no contrato, existe uma certa resistência, e também quando coloca, simplesmente cita uma data. E a nossa preocupação também é como fazer valer aquela data combinada entre as partes. Quando você está negociando com a usina, você negocie tudo, entendeu? E você escreva o contrato da maneira mais clara possível, porque é na negociação que você vai discutir e prever eventuais situações no futuro. Por exemplo, bisou a cana, como é que nós ficamos? Entendeu? Então, você não vai me pagar e você bisou a cana? Não, você não pode bisar a cana. Entende? Então, isso é um exemplo. Usinas, hoje em dia, jamais fazem isso com fornecedores, mas, enfim, são coisas que podem acontecer durante o contrato. Então, nessa relação, e também outra coisa, não adianta você fazer, quer dizer, uma coisa, você tem que prever todas as situações que podem acontecer no contrato, porque a hora que acontecer um problema, todo mundo vai no contrato para ler e vai valer aquilo que está escrito no contrato, e você também precisa gerir o seu contrato. Você, como proprietário da terra e fornecedor, independente de ser proprietário ou não, mas você como fornecedor, você precisa saber aquilo que está escrito naquele seu contrato. Você precisa ler o seu contrato todo ano, mesmo se esse contrato é 5, 6 anos. Geralmente as pessoas só leem, nunca leram o contrato. Eles iam na usina e discutiam com o dono da usina e estava resolvido. Hoje, quando é uma relação mais fria, mais profissional, não digo mais fria, mas mais profissional, todo mundo lê o contrato antes e depois senta para discutir. Então, o contrato ganhou uma importância. Agora, não adianta só você ter um bom contrato, você precisa saber gerir o seu contrato, você precisa saber exatamente o que está escrito e gerir e tomar as atitudes que são pertinentes ao seu contrato. Um exemplo, se o seu contrato está escrito que a usina precisa colher até 15 de agosto, chegou 1º de agosto, ela não entrou, você precisa notificar a usina, entende? Você precisa comunicar, você precisa levar esse contrato para o responsável pela programação de colheita. Muitas vezes o responsável pela programação de colheita não sabe que a sua cana tem que ser colhida até dia 15 de agosto. Ninguém fica lendo o contrato. Então, você precisa gerir o seu contrato. Essa é a dica que eu dou para o fornecedor.
Eu queria complementar no sentido de que o que a gente busca muito, e eu acredito muito nisso hoje em dia, a tendência é essa, é em criar ferramentas no contrato para poder resolver qualquer conflito de maneira amigável, de forma negocial. Porque, pela experiência, o que a gente menos gostaria aqui é levar uma questão, uma pendência de contrato de parceria agrícola, de fornecimento ou de arrendamento para o judiciário. É sempre muito complicado.